tudo bem? Vamos lá para mais uma aula então? Mais uma aula sobre trigonometria, tá? Seguindo com o nosso assunto de trigonometria. Então, a gente já viu trigonometria no triângulo, a gente já viu na última aula unidades de medidas de ângulos, né? Graus ou radianos, e agora a gente vai falar da circunferência trigonométrica, tá? O que é a circunferência trigonométrica? Então, lembrem que uma circunferência, ela é um círculo sem o meio, né? Lembra que o círculo ele é preenchido e a circunferência ela é só em volta. É o lugar geométrico dos pontos que tem uma mesma distância de um centro, né? Então tá, o que é uma circunferência trigonométrica? Ela é uma circunferência que ela está colocada num plano cartesiano. Lembram de plano cartesiano? Ele é esse plano aqui, ó, formado por dois eixos ortogonais, que é o eixo X, esse daqui, e o eixo Y, esse daqui. Opa, me esqueci sem querer. E o eixo Y, que é esse daqui, tá? Então, a circunferência trigonométrica, ela é uma circunferência que ela está colocada ali no plano cartesiano, de maneira que o centro da circunferência, ele fique bem aqui, na origem do plano cartesiano, tá bom? Então, essa é uma circunferência trigonométrica. Desse jeito, então, eu começo a medir a angulação, né? Os arcos da minha circunferência, sempre partindo de um mesmo ponto, né? Que é aqui. Esse é o ponto inicial. Aqui, eu tenho um ângulo de abertura 0 graus. E aí, eu vou abrindo o meu ângulo, indo pra cá, ó, tá? Deixa eu fazer com uma outra caneta. Eu vou abrindo ele vindo nessa direção aqui. Esse é o sentido positivo da minha circunferência trigonométrica. Então, ele vai abrindo assim, até chegar aqui, onde ele vai ter o ângulo de 90 graus, tá? Como a gente viu na outra aula para conversão, 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2, π meios, né? Em radianos. E aí, continuo abrindo aqui a minha circunferência, a minha angulação, até chegar aqui, onde eu vou ter o ângulo de 180 graus, ou π, né? Sigo vindo, ele vai chegar aqui no ângulo de 270 graus, ou o 3π sobre 2. E, por fim, fecho aqui a volta, termino uma volta completa no círculo, na circunferência trigonométrica, vai chegar aqui no 360 graus, ou 2π. O pontinho que representa, quando eu termino de dar a volta e chego nos 360 graus, ele é exatamente no mesmo lugar do zero, tá bom? Porque você completou uma volta e voltou no mesmo lugar, ok? Vou passar o slide aqui. Desculpa, passei errado. Então, uma volta inteira mede 360 graus, né? Como eu disse aqui, ele é o sentido positivo, tá? Quando ele vai na direção dessa flechinha aqui, partindo ali onde está o ponto A, é o sentido positivo. Ah, desculpa, vocês estão me vendo espelhado aqui, mas seguindo o que está no slide ali. Então, vindo para cá é o sentido positivo. E vindo para cá, para o outro lado, é o sentido negativo. Então, anti-horário positivo e horário negativo. Então, se eu falo na minha circunferência trigonométrica que eu vou na posição do ângulo menos 90 graus, significa que ele está vindo 90 graus, que é essa distância aqui, no sentido negativo, tá bom? Então, esse positivo e negativo é o sentido, tá indo para um lado ou tá indo para o outro lado. A circunferência trigonométrica, ela é repartida em 4 partes, tá? E essas 4 partes, elas são chamadas de quadrantes. Então, começando daqui, como aqui é a origem, faz sentido então que a gente conta assim
os quadrantes no sentido positivo. Então, aqui é o primeiro quadrante, essa fatia aqui, é como se eu pegasse a circunferência e fatiasse ela em 4 partes. Essa primeira fatia aqui, ela se chama primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Então, lembrando dos valores que eu falei lá no primeiro slide, então a gente chega a essa conclusão aqui, ó. Os ângulos que estão entre o 0 e o 90, lembrando que aqui é o 90, eles estão no primeiro quadrante. Os ângulos que estão, deixa eu escrever aqui o 90. Então, aqui é o 90. Por quê? A volta inteira mede 360. Se eu pegar 360 e dividir por 4, então eu vou ter cada quadrante um espaçamento de 90 graus. Então, ali vai do 0 até o 90. Depois, aqui o segundo quadrante, do 90 até o 90 mais 90, que é 180. Aí, depois, o terceiro quadrante, ele vai do 180 até o 270. Penso que é fácil escrever com mouse, assim, ó. Ui, como fica bonita a letra. E o quarto quadrante, ele vai do 270 até o 360 e termina de completar a volta. Olha só, está escrito aqui no slide para vocês. O primeiro quadrante é do 0 até o 90, o segundo do 90 ao 180, o terceiro do 180 ao 270 e o quarto do 270 ao 360. Os pontinhos que estão exatamente entre exatamente o 0, o 90, o 180, o 270 e o 360, eles não estão dentro de nenhum quadrante. Por quê? Porque eles estão exatamente em cima do eixo, tá? Então, olha só, repara que aqui, ó, ele fala maior que 0 e menor que 90 graus. Então, ele não inclui nem o 0 nem o 90, não é menor ou igual, tá? Por quê? Porque eles estão exatamente em cima do eixo, então eles não estão dentro do quadrante. O quadrante é só a parte de dentro ali, não o que está em cima aqui do eixo X, nem do eixo Y, tá? Então, eles estão bem em cima aqui. Bem, voltando aqui só mais uma figura, né? Vamos passar aqui para o outro slide. Agora eu vou falar para vocês sobre os ângulos, os arcos côngruos ou congruentes. Matemática tem uns nomes, né? Arcos côngruos, eu acho côngruo uma palavra muito difícil de falar, então eu prefiro falar congruente. Os arcos congruentes, eles são, vamos mostrar aqui nessa imagem. Vamos supor então que eu queira traçar aqui um ângulo de 45 graus. Então, eu vou partir do 0, eu vou andar aqui até 45 graus, que é a metade aqui do meu quadrante, né? Então, eu cheguei aqui 45 graus. Esse é o ponto que ele está relacionado com a abertura do ângulo de 45 graus. Tá, agora vamos supor que eu queira andar 405 graus. Ah, mas não dá, né? A circunferência tem 360, como é que você vai andar 405 graus? Se for mover aí, marcar um arco aí de 405 graus, o que eu vou fazer? Eu vou sair do 0, eu vou dar uma volta inteira em volta da circunferência e vou chegar aqui no 0 de novo, né? Eu vou ter andado 360. Aí eu vou pegar e vou andar mais até completar o 405. 405 é 360 mais 45. Então, eu vou voltar e eu vou chegar aqui de novo, no mesmo ponto do 45. Então, é isso que são arcos congruentes. Eu digo que o 45 graus, tá? E o 405 graus, e o 405 graus, eles são congruentes. Porque quando eu coloco eles na circunferência trigonométrica, eles me dão um mesmo ponto relacionado a eles, tá? Por quê? Porque o 405 ele é uma volta inteira mais 45, tá? Então, vamos seguir ali para ver a definição formalzinha. Dois arcos são côngruos ou congruentes quando as suas medidas diferem de um múltiplo de 2π radianos ou 360 graus. Ou seja, quando eles são formados por um
arco igual a eles, mais um múltiplo de 360 graus, né? Ou seja, eu tô naquele ponto, eu andei mais uma volta completa, ou eu andei mais 2 voltas completas e cheguei naquele mesmo ponto, ou eu andei para trás 2, 3 voltas completas. Então, esse é um arco congruente, tá bom? Olha aqui os exemplos. Arco de 30 graus e o arco de 30 mais 360 são congruentes. Por quê? Se ele sai lá e para, vamos fazer aqui no desenho? Igual que eu fiz o exemplo de 45, ele vem até o 30 graus, aqui é o 30 graus. O 30 mais 360 vai dar uma volta completa e vai parar aqui no mesmo lugar. Então, eles são congruentes. Ó, agora, esse é o mesmo ângulo que está escrito aqui em radianos, tá? O mesmo arco. Que é π sextos, que é a mesma coisa que 30 graus. Então, em radianos, o congruente dele vai ser uma soma com 2π. Agora, por exemplo, os 60 graus e os 60 menos 3 vezes 360 também são congruentes. Por quê? Eu posso sair aqui do 60 graus. Eu vou sair do zero e vou até aqui os 60. Cheguei a 60 graus. O 60 menos 3 vezes 360. Então, foi 60. O menos, lembra que é para o outro sentido. Então, menos 3 vezes 360, ele vai dar 3... deixa eu vir aqui. Ele vai dar 3 voltas para o sentido horário e vai parar no mesmo lugar, tá? Então, por isso, eles são arcos congruentes. Ó, a mesma maneira de escrever aqui uma outra maneira aqui de escrever, a mesma coisa está escrito aqui e aqui. Só que um está em graus, o outro está em radianos, tá? Então, aqui a mesma coisa que eu falei, né? O número π terços está associado ao ponto B, enquanto aqui o π terços mais 2π também, né? Porque olha só, ele deu uma volta inteira e depois chegou lá no mesmo ponto. Olha aqui, π terços, o segundo desenho, π terços mais 2π, deu uma volta inteira, chegou no mesmo ponto. E o terceiro desenho, π terços mais 2 vezes 2π. Ou seja, ele deu 2 voltas inteiras e chegou lá no mesmo ponto. Tá? Aí agora eu vou mostrar aqui para vocês nesse slide como que eu escrevo isso matematicamente. Como é que é uma fórmula para dizer um arco côngruo, um arco congruente. Se o arco ele tá em graus, eu vou representar ele assim, ó. Com K pertencente ao Z é o conjunto dos números inteiros, né? Não tem vírgula, não tem fração, tá? É 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 20. Como que eu vou representar assim, ó? É o ângulo mais um valor K, que pode ser positivo ou negativo, vezes 360 graus. Ou seja, ele é um ângulo que está lá na posição, e eu dou mais uma volta inteira ou para o sentido positivo ou para o sentido negativo. Uma não. Quantas voltas inteiras você quiser dar, você vai sempre chegar no arco congruente. Em radianos, né? Ó, alfa é a medida do ângulo e x vai ser a medida dele em radianos. Em radianos você escreve assim: x mais o k, que é o mesmo k aqui do outro, né, que é um número inteiro de voltas. Se ele é positivo, ele está para um sentido positivo. Se ele é negativo, está para o sentido negativo. Vezes 2π, que é o tamanho da volta inteira, tá? Como cada ponto da circunferência pode estar associado a infinitos arcos côngruos, porque eu posso dar infinitas voltas, dizemos que o arco da primeira volta positiva, entre 0 e 2π ou entre 0 e 360 graus, associado a um ponto da circunferência, é a primeira determinação positiva de qualquer arco côngruo, associado ao mesmo ponto. Então, quando a gente fala a primeira determinação positiva, você está falando do arco que está ali na primeira volta, entre 0 e 360, ou entre 0 e 2π, tá? Que não importa quantas voltas inteiras ele dê para frente e para trás, é aquele ponto que ele vai chegar. Então, é a maneira mais simples de dizer aquele arco, tá? Vamos dar
alguns exemplos aqui dessa expressão geral. Se eu quero falar a família, os arcos congruentes a 45 graus, eu vou escrever usar a expressão geral aqui, né? Alfa mais K 360 graus e substituindo no lugar do alfa o 45 graus. Então, essa representação aqui, 45 graus mais K vezes 360 graus, a gente chama de família de arcos. Ela é uma família de arcos congruentes, tá? Todos os arcos, não importa o valor de K número inteiro, tá? Que eu coloque ali, vai dar sempre naquele pontinho ali do 45 graus. Ó, a mesma coisa aqui com radianos. Se eu pego 3π quartos, a expressão geral é x mais 2kπ ou k vezes 2π, que é a mesma coisa, só escrito de jeitinhos diferentes. No lugar do x, eu vou pôr o 3π quartos, que é o arco que eu estou usando aqui. Então, essa expressão aqui vai representar também uma outra família de arcos congruentes, ok?